Dia, oitavo ano. Bom dia, oitavo ano. A e B, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam na paz do Senhor. Hoje iremos iniciar nossa aula 3 de língua portuguesa. Continuaremos, literatura popular em versos do cordel, que é o nosso capítulo do nosso livro, e iremos estudar voz reflexiva. Na aula passada, nós estudamos o que? Ativa e passiva, analítica e sintética. E hoje iremos estudar a voz reflexiva, que faz e recebe a ação. Já separou seu material? Pegou seu caderno, seu lápis, tudo bem direitinho? Coloca aí o dicionário do lado, viu? Vamos lá? Foco nos estudos. Reflexiva. Veja aí, pega seu livro na página 68. Você tem aí no segundo parágrafo desse quadrado, onde ele diz assim, ó. Por fim, quando o sujeito pratica e recebe a ação, ao mesmo tempo sendo sujeito, agente e paciente, o verbo está na voz reflexiva. Então, ele faz e recebe a ação. No final desse quadrado, você tem aí voz reflexiva. A menina se machucou. A menina, sujeito, agente, paciente. Se machucou, voz reflexiva. Aqui no slide você tem, ó, veja alguns exemplos da ocorrência aí, ó, da voz reflexiva. Bruno, ao tentar ir o mais alto que podia, machucou-se ao cair do balanço, ó. Ele estava lá, ó, se balançando. E ele foi tão alto que caiu e se machucou. Ele fez e recebeu a ação. Observa aí esse verbo aí, machucou-se. A prática da ação expressada pelo verbo. Se liga aí na dica, ó. A presença do verbo nessa frase é importante para você identificar a ação. Se fez e recebeu. Lembrando que essas ações, certo? Elas pedem o quê? Complemento. Observa aí na telinha, ó. Transitivo direto ou indireto. Na aula passada, falamos sobre isso. São os complementos do verbo. O objeto direto sem preposição e o objeto indireto com preposição. Você só vai encontrar ele no verbo transitivo. Eu vou encontrar OD e OI no verbo intransitivo de forma alguma, ó. Só lembrando aí, ó. Intransitivo não precisa de complemento. Já o objeto direto e indireto participa do transitivo. Chamamos de complemento verbal para completar o sentido deste verbo. Na segunda frase, você tem aí, ó. Maria queria impressionar os amigos, então se arrumou-se o melhor que pôde para a festa. Arrumou-se, ó, ela queria se amostrar lá, ó. Se arrumou, passou batom, ficou toda bonitona, deve ter arrumado o cabelo. Só que ela queria impressionar. Na fala de vocês, queria chegar chegando, né? Assim que você diz, chamando a atenção. Então, Maria queria impressionar. Então, se liga aí no verbo, ó, aí no final, ó, no meio da frase, arrumou-se, ó, arrumou-se, ela praticou e recebeu a ação. Por isso que chamamos de voz reflexiva. Na página 68, você tem essa dica. Se você for mais um pouquinho adiante no seu livro, você tem aquele quadro no finalzinho de resumo de estudo, ó. Voz reflexiva na 75. Segue aí essa sequência. Vai até lá, por favor. A ação expressada pelo verbo a ação expressada pelo verbo é, ao mesmo tempo, praticada e recebida pelo sujeito, e é formada por um verbo acompanhado por um pronome reflexivo, tá? Estuda aí, ó, me, te, se, nos, vos, pronomes, ó, reflexivo, que faz e recebe. Aí, nessas duas frases, você tem o se, machucou-se e arrumou-se. Olha, grifa aí, ó, pronome reflexivo, página 75, tá? Não deixa de marcar e de destacar com marca-texto. Vejam aí, ó, o roteiro aí de vocês hoje, no dia 8, tá?
Literatura popular em verso cordel, ainda nesse capítulo 3, vozes verbais, voz reflexiva recíproca, atividade e a correção das atividades, tá? E vamos corrigir também na aula de hoje, a página 70, 72, 73 e 74. Separa tudo direitinho, anota na agenda, tá? Pega a garrafinha com água para darmos início aí na nossa aula 3. Voz reflexiva recíproca. Conforme o próprio nome já indica, essa voz reflexiva é a voz do verbo que indica reciprocidade. Veja aí no quadrinho azul que diz que é isso, ó. Você provavelmente já viu por aí uma frase que se tornou bastante conhecida, que diz gentileza que gera gentileza. Mas nem sempre é gentileza, tá? Ó, uma oração na voz passiva recíproca indica uma ação verbal. Ocorreu de forma mútua, uma vez um ao outro e vice-versa. Exemplo, jogadores se insultaram durante a partida. O casal se beijou-se, então no mesmo tempo, ó, fez e recebeu, os dois fizeram a ação e receberam a ação. Atenção aí, ó. As crianças se furaram no prego, tá? As crianças é uma dor danada, né? Na frase acima, as crianças é o sujeito que pratica a ação verbal. Lembra da aula passada? De se furar e também que recebeu essa mesma ação. Ele correu, ó, não viu o prego, ainda não o prego, né? Uma dor danada, né? Furou o pé, certo? Então, quando ele furou o pé, né? Ele mesmo fez e recebeu a oração. Né? Nessa oração, nesse verbo, as crianças se furaram, furaram. Olha o se aí, olha o pronome se, ó. O sujeito da voz reflexiva é o sujeito agente e paciente dessa frase. Pega aí o teu caderno, anota aí essas questões, ó. Exemplo de voz reflexiva. Depois do banho, Aline se penteou, ó. Depois do banho, ela mesma fez a ação, ó. Miguel se cortou com a faca, tá? Ó, ele mesmo se cortou, ó. Tava cortando a cenoura, ó. Ele mesmo se cortou com a faca. Nós nos encontramos sem querer. Eu olho para o professor Saulo e sem querer, eita, tudo bom? Eu digo, eita, nós nos encontramos sem querer. Atividade, anota aí no teu caderninho, ó. Identifique qual das alternativas está na voz reflexiva recíproca. Faz-se bolo para fora. Pratica-se a caridade. Vende-se carro usado. Eles se falaram rapidamente. Aluga-se quarto. Qual dessas frases representam assim, ó, os dois ao mesmo tempo faz e recebe a ação? Correção da atividade, ó, veja aí. Seria a letra D. Eles se falaram rapidamente. Lembra que eu me encontrei com o Saulo e nesse encontro eu falei com ele rapidamente em relação ao outro. Ó. Consiste em uma frase na voz reflexiva recíproca. E observe que o sujeito, né? Eles é o sujeito, ó, tá? Olha aí o verbo falaram, o verbo da ação, agente paciente, uma ação. Um falou com o outro. E por que, Janeiro, não é a letra A, ó, certo? Por que não seria a letra A? A letra A, ela não é reflexiva, tá? Ela não é reflexiva, ela tem a função de apassivadora, como tem aí, ó, no slide, preste atenção. Ela indica que o sujeito sofre e recebe a ação verbal, tá? E não é reflexiva, ela é uma passiva sintética. Ela indica que o sujeito sofre a ação, né? Recebe,
essa ação. Letra B, por que não é a letra B, ó? Certo? Ela também tem a função de apassivadora. Está na voz passiva sintética. Trata-se de uma frase onde a partícula se, certo? Tem função de apassivadora, tá? Olha aí a letra C. Não seria essa também. Por que não seria essa? Está na voz passiva sintética, tá? Esse se tem a função novamente, ó, tá certo? Tem aí de ser vendido, tá? Olha aí. E na letra E, consiste em uma frase na voz passiva sintética. Observa que todas elas foram sintéticas. A única que não é sintética, que é reflexiva, os dois falaram, os dois receberam a ação, se comunicaram, seria a letra D de dado. Desculpa. A letra E consiste em uma frase na voz passiva sintética também, ó. Certo? Não é reflexiva, tá na voz passiva sintética, tá? Fica aí a dica, eles sofrem a ação, ó. Todas as outras alternativas, elas sofrem a ação, tá? Trata-se de uma ação, ó, numa voz passiva sintética. Espero que tenha ficado aí claro, tá? Seria aqui, ó, eles se falaram rapidamente. Lembra, Janeide e Saulo se encontraram. Opa, tudo bom? Também como você? Eita! Eles se falaram rapidamente. Saulo seguiu o seu caminho, bem apressadinho, né? E Janeide seguiu o caminho dela com seu João, seu filhote, tá? Questão 2, ó. Classifica as frases abaixo em voz reflexiva ou voz reflexiva recíproca, tá? Vamos lá. Letra A. O cachorro se feriu na lata de leite condensado. É uma delícia, né? Muito gostoso. Durante a briga, os vizinhos se insultaram. Qual seria a voz reflexiva destas frases? Qual seria? E qual é a voz reflexiva recíproca? Pensa aí um pouquinho, anota no teu caderno. Lembra que a recíproca é quando um faz ao mesmo tempo os dois, né? Lembra da história de Saulo e Janeide quando se encontraram, tá? Veja aí direitinho. Eu espero que vocês tenham acertado. Eu tenho certeza que tem alunos bons, todos notas 10. Na letra A, eu tenho a voz reflexiva. O sujeito, o cachorro, praticou e sofreu a ação verbal, certo? Ferir a si mesmo. Já na letra B, voz reflexiva recíproca, na frase, o sujeito, os vizinhos, praticou e sofreu a ação verbal. Eles se insultaram, certo? A briga foi grande, tá? Além disso, a execução da ação foi mútua. Um vizinho fez o mesmo ao outro. Pega aí o seu livro agora, dá um tempinho para vocês, ó. Pega o livro, página 70, correção, dá 70, 72, 73 e 74, tá? Se liga aí na correção. Olha aí a correção, corre aí, pega teu livro, ó, pra gente fazer a correção, na página 70. O cordel é iniciado com uma explicação sobre o que será tratado no poema, né? Se você voltar aí à página 69, você tem aí dois poemas em forma de cordel, belíssimo. Só que são duas lendas, Saci e Lobisomem, tá? Aí no segundo, o que motivou a narradora a abordar esse assunto? A narradora diz que quando era pequena, ela ouvia bastante essas histórias e como ela ficou muito encantada, né, com aquelas histórias que ela ouvia, ela quis recontar em estrofes de cordel. Perfeito, né? Belíssimo esse trabalho. Terceiro, que mitos são citados pela narradora nesse trecho do Saci e Lobisomem? Assista agora os vídeos e faça o seu resumo na página 70, certo? Você tem aí, letra A, vai falar um pouquinho sobre o Saci, tá? E aí você tem aí a letra B,
tá? Só coloquei as imagens aí. Você pode procurar, tá? Eu vou depois colocar aqui os links para vocês no final da aula. 2 links para vocês acessarem. Ou você pode acessar, mas vocês já ouviram muito sobre essa história, pode ser feito também com suas palavras aí, de acordo com seus contextos anteriores sobre a lenda do lobisomem e o Saci, tá? Você fica aí ao seu critério. Quinto, letra A. O cordel é um gênero organizado em versos e estrofes. Considerando essas informações, responda ao que se pede, tá? Veja aí, letra A. Nesse trecho de cordel, há quantas estrofes? Volta lá, ó, na página 69, tá? Conta aí direitinho, ó. Quantas estrofes tem aí, ó? 8 estrofes, confere? Confere aí direitinho, volta ao texto, ó. Tudo tem que voltar ao texto. Na letra B do quinto, nesse trecho, a quantidade de versos de todas as estrofes é a mesma? Explique sim. Nesse trecho do poema, cada estrofe é estruturada em 6 versos, tá? Lembra que a estrofe, volta aí, ó. Na de Saci, ó, só é você voltar a página. Eu tenho, ó, tem o Saci Pererê, uma, pulando numa só perna, 2, com o seu gorro vermelho, 3, e o apito como lanterna, ó, 4, virando redemoinho, 5, fazendo grande baderna, 6. Então, eu tenho uma estrofe, certo? Com 6 versos, tá? Volta para a página 70, letra C. As estrofes representam rimas. Em caso de afirmativo, em que diversas palavras que rimam aparecem? Sim, elas aparecem aí, ó, entre o segundo, o quarto e o sexto verso, tá? Entre o segundo, se você voltar aí na página, ó, segundo, quarto, volta aí no quarto, certo? E sexto, tá? Segundo, quarto e sexto, ó. Perna, volta aí ao texto na página 69, ó. Perna, lanterna e baderna. Pegue seu marca-texto, faça esse favor aí, grifa aí, por favor. Perna, lanterna e baderna. Na segunda frase de Saci, faça a mesma coisa, ó. Marca aí com seu marca-texto, ó. Segundo, o quarto, certo? Na segunda estrofe, ó. E sexto. Daí você tem, ó, na segunda estrofe, segundo verso, comida. Na quarta, ó, no quarto verso, convida. E no sexto, ó, aborrecida, comida, convida, aborrecida, tá? Observaram aí direitinho no do Saci. Então, quando ele faz assim na letra C, as estrofes apresentam rimas. Em caso de afirmativo, sim, né? Resposta afirmativa. Apresentam rimas entre o segundo e o quarto e os sextos versos, tá? Pega aí o seu livro para a gente fazer a correção da página 72. Pensei que era 3, tá? Essa atividade ficou para vocês realizarem aí, certo? Passe a voz ativa para a passiva analítica, certo? A voz passiva analítica vai para a página 75, só para a gente dar uma lembrada e dar uma marcada. A analítica é formada pelo verbo ser ou estar, mais o particípio do verbo principal. Apresenta ou não agente da passiva. Já a sintética vem com verbo transitivo, circula aí, ó, terceira pessoa, e vem acompanhado de um pronome apassivador. Neste caso, a agente da passiva é sempre omitido na sintética. E na passiva, certo? Vem acompanhado do verbo ser ou estar, mais particípio, tá? Então, quando ele pede aqui na página 72, passe a voz
ativa para passiva. Ativa que faz a ação. Passiva que recebe a ação. Os ladrões invadiram as lojas. Resposta correta seria: as lojas foram invadidas pelos ladrões. Saiu da voz ativa e foi para a passiva analítica. Olha aí, ó. Foram, verbo ser ou estar, ó. Invadidas, ida, particípio. Preste atenção, ó. B. João acariciou o cachorro, né? Ativa, passiva. O cachorro foi, ó. Verbo, ó. Acariciado, particípio, ó. Tá? Ado, ó. Por João. Resposta correta da letra B seria: o cachorro, confere aí, ó. Foi acariciado por João. Observa aí se nas duas frases, na letra A e B, você colocou a pontuação correta e começo de frase com letra maiúscula. Letra C. As crianças foram levadas por Felipe. Felipe levou as crianças. Olha aí, ó. Felipe levou as crianças, tá? Passe para a voz ativa para a passiva. Letra D. O rei era adorado pela população. A população adorava o rei. Letra E. Os turistas admiravam a obra de arte. A obra de arte foi admirada pelos turistas. Na questão 2, você tem questão 2, ainda na mesma página, se liga aí, 72. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Ai, minha língua. Quando chegou lá, adivinha o que era? Ai, ai, ai. O incenso de rosas. Tá? Vamos ler novamente, ó. A borboleta. Ai, que cheiro. Ai, que cheiro. As borboletas são atraídas, ó, pelo cheiro das flores, ó. Vamos fazer de conta aqui que aqui é um incenso e vem, ó, a borboleta. Quando chegou lá, ela queimou a língua. Ai, 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 ai. O incenso era de rosas. Por que a borboleta gritou repentinamente? Por quê? Opa, peraí, isso mesmo. Porque ela foi atraída pelo cheiro do incenso, de rosas, ou seja, de flores, achando que fosse uma flor verdadeira e acabou se queimando. Letra B. Nesse trecho, há uma oração na voz passiva analítica. Lembra do verbo ser ou estar, mais o particípio. Nesse trecho há uma oração na voz passiva analítica. Identifique-a. Volta aí, ó. Volta lá no primeiro quadrinho onde tem borboletas. São atraídas, ó. São atraídas. Então, são atraídas. Grifa aí, ó, no quadrinho, por favor. São atraídas. É a presença aí da voz passiva analítica. Letra C. Explique com que sentido a voz passiva analítica foi utilizada nesse trecho? A voz passiva analítica foi utilizada para explicar, ó. Foi utilizada para explicar que as borboletas não desempenham a ação informada. Preste atenção, ó. As borboletas não estão desempenhando, tá? Essa ação, ó, eles não estão desempenhando, mas sim sofrem a ação. Quem sofreu a ação? As borboletas. No caso, as borboletas são influenciadas pela ação realizada pelo cheiro das flores. Quem era que estava passando o cheiro? As flores, tá? Terceira questão. Passe a oração que está na voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Atraem-se as borboletas.
Vou repetir, lembre-se, tem um quadradinho aí no seu livro. Lembre-se que na voz passiva sintética, o agente da passiva não aparece, tá? Olha aí, ó, volta lá na página 75. Na voz passiva sintética formada, certo? Por um verbo transitivo, ó. Na terceira pessoa, atraem-se, tracinho se. Terceira pessoa, acompanhado do pronome apassivador. Nesse caso, é o agente da passiva, tá? Beleza? Olha aí na página 73. Na página 73, segue essa sequência aí na correção. Leia os textos a seguir e classifica. Observa aí se você conseguiu. As orações destacadas de acordo com as indicações, ó, aqui nessa página, certo? Olha aí, ó. Você tem aí, ó, né? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, na primeira frase, enquanto cavalgava seguido pelo fiel escudeiro, tá? Aonde tem aí seguido pelo fiel escudeiro, seria a voz passiva, seguido, tá? Tá? Essa parte destacada seria a voz passiva, tá? Recebendo a ação. Na terceira, foi ao banheiro, aproximou-se do espelho e mirou-se desanimado. Eu tenho aí, ó, eu fui ao espelho, faz aí a cena, ó, faz de conta que minha mão aqui é o espelho. Aproximou-se do espelho, ó, e mirou-se desanimado. Então, ele 3, ó, fez e recebeu, voz reflexiva. Pesquisadores encontram tubarão pré-histórico. Ó, os pesquisadores foram lá, ó, exemplo, tá? Em Tamandaré, um exemplo, tá? E quando encontraram, ó, um tubarão, que só Marcílio pode explicar. Certo? Que é pré-histórico, só com Marcílio, só o pessoal aí, o historiador, o professor Marcílio. Então, nessa questão, é voz ativa. Os pesquisadores encontraram tubarão, ó. Quem foi que encontrou ali o tubarão? Ó, faz a pergunta ao verbo, ó. Encontraram é um verbo de ação. Pesquisadores é o sujeito, ó. Voz ativa. Um tubarão pré-histórico foi encontrado, ó, verbo ser ou estar, ó, encontrado, particípio, se liga na dica, particípio. Então, eu tenho 2, voz passiva, certo? Eu tenho aí a questão 2. Então, qual é essa sequência? 2, 3, 1 e 2, tá? Repetindo, ó, 2, 3, 1 e 2. Espero que vocês tenham acertado. Questão 2. Leia os textos a seguir, acompanhar aí a leitura. Ó. O texto A é um trecho de um poema de Gonçalves Dias. E o texto B é um trecho do hino nacional brasileiro. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorgojeiam, não gorgojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, certo? Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Esse texto é de Gonçalves Dias. O poema da Canção de Exílio, escrito em 1843, é isso mesmo. Nele, o autor exalta a natureza brasileira quando ele diz que minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves, ó, voando, ó, que aqui gorgojeia, não gorgojeia como lá. Ele exalta dizendo que pode ir em qualquer lugar no mundo, que as palmeiras, o sabiá e as aves não serão iguais a nenhuma outras, só a do Brasil. Que as flores, os bosques, nossa vida mais amores. Então, Gonçalves Dias, ao exaltar com
com uma grandeza imensa, as nossas maravilhas brasileiras. Ele diz aqui, ó, o poema da Canção do Exílio foi escrito em 1843. Nele, o autor exalta a natureza brasileira. Em que estrofe? Na segunda, ó. Na segunda estrofe, quando ele diz, certo? Tá? Observa aí, volta ao texto aí, ó. O poema, veja, o autor exalta a natureza. Tá? Letra B. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Esta música é de Francisco Manuel da Silva e a letra é de Joaquim, certo? Osório Duque. A letra do hino nacional foi escrita em 1909. Ela faz uma intertextualidade. Lembra o que é intertextualidade? Se você quiser, você volta lá para a intertextualidade na página, ó, se faz necessário fazer uma volta aí na página 56, você tem, ó, a relação, no segundo parágrafo no quadrinho, ó, a relação entre dois textos em que um deles faz alguma referência a outro é chamado de intertextualidade, certo? Faz uma referência ao outro texto, daí no último parágrafo. A intertextualidade pode acontecer em qualquer gênero de texto, verbal ou não verbal. Por exemplo, músicas, pinturas, filmes, história. Eu acredito que vocês já destacaram. Desculpa aí que eu dei um errinho, tá? Faz parte. Perdão aí. Então, quando você volta para a letra C e ele pergunta, ela faz uma intertextualidade com o poema, né? Ocorre nos dois textos, né? Nos dois últimos versos da segunda estrofe do hino, nos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, ocorre aí uma intertextualidade, vou repetir, viu? Ocorre nos dois últimos versos da segunda estrofe. Nosso bosque, destaca aí, destaca primeiro, depois você copia. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, tá? Ficamos por aqui, nessa correção. Tchau, pessoal. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar vocês. Responda a tarefa bem direitinho, tá? E na próxima aula faremos a correção dessas atividades que irão para vocês. Beijo, fica na paz.